Deixa eu abrir aqui, vamos ver se a gente já está ao vivo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo aqui e vamos dialogar sobre um assunto muito relevante, muito importante, e a gente está muito honrado de ter a presença do pastor Fábio Magalhães, Marlon Rodrigues, e eu e o François vamos estar intermediando esse bate-papo. A intenção dessa live é trazer informação, trazer conhecimento, esclarecer muita coisa em relação ao racismo, né? Ao comportamento segregatório que existe, de que maneira a igreja ela deve se portar em relação a tudo isso, quando ou não discutir assuntos como esse. Então, nessa noite, a gente vai estar trocando essa experiência, a sua participação é extremamente importante. Manda um recadinho, eu vou estar abrindo aqui também. Manda a sua pergunta, se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma experiência para compartilhar com a gente, vai ser muito edificante esse tempo, tá bom? Eu estou abrindo aqui também. Pastor Fábio, boa noite, seja muito bem-vindo. Dá um oizinho aí para a turma. Olá, boa noite a todos. Eu que me sinto muito honrado, né? É um privilégio, uma honra poder estar participando desse momento com vocês, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe nossa cidade, todos que estão nos acompanhando. Amém. Boa noite, Marlon. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, maravilha. Ó, vamos compartilhando, o pastor Fábio também, o Marlon, puder compartilhar. Você que está nos acompanhando aqui, que já tá assistindo, compartilhe mesmo esse link, essa live. Tenta dar voz, né, a esse assunto que a gente vai estar discutindo essa noite. Eu estou abrindo aqui, já tem algumas pessoas conectadas. O François está fazendo o disparo ali. Boa noite, François. Boa noite, tudo bem? Eu acho que eu queria ver com o pessoal aí, se o pessoal está conseguindo ouvir bem o nosso áudio, se está tudo certo. Manda um joinha aí para a gente, né? Para ver se está tudo ok. Mas eu acredito que está tudo sob controle. Está tudo certo. Vai compartilhando. Eu acho que, assim, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer e envolver, o assunto hoje é um assunto que a gente precisa se envolver, não tem como a gente permanecer calado. Durante a semana a gente foi publicando, hoje eu mandei alguns videozinhos falando sobre isso, e durante todo o dia a gente andou pesquisando, falando com algumas pessoas sobre essa questão, e a igreja, mais do que nunca, ela precisa estar envolvida nesse assunto. Então, vamos trazer a igreja para dentro da live, para que aqui no nosso universo, aqui na cidade onde nós estamos, na relação com os nossos amigos cristãos, que a gente possa trazer todo mundo para essa sala, não só nós quatro, para que a gente possa debater esse assunto com excelência. Então, eu peço que você possa estar junto comigo aqui. Eu estou fazendo isso nesse momento, né, compartilhando para o maior número de amigos, de pessoas, para poder estar com a gente nessa live. O pessoal de Juazeiro, estou mandando o link para lá. Então, vai ser bênção. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante nessa noite, né? Queria dar as boas-vindas para todo mundo aí, para os nossos convidados que já estão conectados com a gente, né? É uma bênção poder estar com vocês aí. Pastor Fábio é um amigo de longa data. A gente já... Obrigado. Para quem não sabe, pastor Fábio, ele foi o primeiro assistente social voluntário da comunidade Terapeutas ao Vivo. Na época que a gente não tinha um assistente social, ele estava aqui, foi bem no processo que ele estava para entrar na prefeitura, e a gente trouxe ele para a gente ali, ele veio colaborar conosco, e foi uma bênção. O pastor Fábio, então, tem um carimbinho do Projeto Sou Vivo aí nele também, né? Que ele já passou daqui. E sempre tem nos ajudado em tudo que nós resolvemos fazer, né? Tem sido muito bom ter a amizade, o companheirismo do pastor Fábio. E hoje a gente, pensando em quem que nós iríamos convidar, não tinha como a gente não lembrar do pastor Fábio, da experiência que ele tem como assistente social também, lidando com muitos assuntos, não somente esse.
e com certeza ele vai agregar bastante para a gente aqui nessa live, né? Então, você que está aí com a gente, faz seu papel de compartilhar, de chamar as pessoas para estar junto com a gente poder debater. Eu já vi aqui algumas pessoas, a Lúcia Jardim, o Newton, que está com a gente, pastor Dejair, um abraço, pastor, o Júnior, vamos dando um ok aí para aparecer seu nome aqui, vamos participando junto Diegão, com a gente. Haroldo. Diegão, exatamente. E eu queria, Pastor assim, o Leonel. Juninho, a gente separou aqui para que o Juninho pudesse ficar responsável também, né, Juninho? De estar pegando os temas, as perguntas, para que a gente possa discutir aqui. Então, tudo que você escrever, tudo que você falar, a gente vai estar prestando bastante atenção para que você possa, junto com a gente, debater esse assunto, né? Então, tem bastante gente. Ó, o pastor Valdir, do Rio de Janeiro, está conectado com a gente. Pastor, seja bem-vindo aqui conosco. Uma alegria poder estar recebendo o senhor aqui nesse bate-papo aqui. Beleza, gente? Então, para a gente dar início, vamos falar, né, Juninho? Você já deu uma explanação quando o pessoal estava chegando? A gente resolveu fazer essa live porque nós entendemos da importância da igreja no contexto de tudo que acontece no mundo, né? A igreja, uma das coisas que eu escrevi para convidar as pessoas para estarem aqui, quando a gente divulgou essa live, era falando do papel da igreja, de ser luz do mundo, e para que ela pudesse salgar, também ser sal da terra, né? E a igreja precisa se envolver com os assuntos daquilo que acontece também ao redor de nós, né? E na semana passada e na retrasada, a gente teve muita gente falando. Se você ligasse o jornal, você ia ouvir isso de pessoas falando. Acho que está alguém aí com um som no celular. Se você puder diminuir um pouquinho, não sei quem é esse, é o pastor... Eu acho que é a Maria. Então, assim, a gente viu muito assunto falando sobre isso e pouco posicionamento da igreja com relação a isso. Eu sei que é um assunto que talvez algumas igrejas debatem esse assunto, talvez dentro de casa, falando sobre essa questão do racismo, mas é uma bandeira que a gente precisa estar envolvida. Não tem como a igreja ficar nula, a igreja não falar sobre isso e permanecer em silêncio. Inclusive, um dos assuntos que nós trouxemos, um dos vídeos que eu mandei era sobre isso, né? O tema do videozinho, um vídeo bem simples, caseiro, mas assim, achei bem bacana assim, a mensagem que o vídeo estava trazendo da questão do silêncio. Por que a igreja permanece em silêncio diante desse tema? E quando o Juninho falou sobre isso, me incomodou bastante por conta de mim, porque eu sou pastor, estou no ministério e lido com muita gente, com muitos assuntos, e eu não lembro uma vez de eu ter trazido dentro de uma palavra, de uma pregação, de um ensino para a igreja com relação a esse tema. Então, assim, quando o Juninho falou, sabe quando cai a ficha? Falou, ó, não dá. Você está errado. Não, começa comigo, né? A começar em mim, quebra coração, né? Então, eu preciso me envolver mais nesse assunto, eu preciso levantar essa bandeira porque eu sou cristão, eu não posso ver irmãos meus sofrendo, passando por uma dificuldade muito grande com relação a esse tema, debaixo do nosso nariz, e a gente não fazer nada por isso. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Juninho, vamos lá? É isso aí, legal. Primeiro, eu fico muito honrado em estar debaixo de uma liderança como a do pastor François. Ao longo dessas semanas aí, a gente trocou uma ideia, falando, François, a gente precisa trazer esse assunto e colocar isso diante da igreja. A gente precisa informar, esclarecer muita coisa. E o nosso papel como cristão é de poder olhar para o próximo, né? E poder, de alguma forma, ser relevante para a vida dele, poder caminhar junto a ele. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, a gente precisa deixar bem claro uma coisa. Isso não é algo novo, né, pastor e Marlon, o próprio François? Isso que aconteceu nos últimos dias não é algo novo. O que é novo em meio a tudo isso, a essa estação que a gente está passando, é a pandemia, é o Covid, né? Isso sim é algo novo, mas o racismo,
pessoas negras mesmo morrendo de forma injusta, alguma coisa está errada e a gente precisa conversar sobre esse assunto. A minha posição, e eu creio que a do François é essa também, como uma pessoa branca, muitas vezes privilegiada em várias situações, a nossa situação, a nossa posição essa noite é de ouvir, de aprender e, de alguma forma, poder ser informado de que maneira a gente pode conviver ou tornar mesmo o racismo extinto mesmo da igreja, da nossa sociedade e da onde a gente convive. Então, eu queria já até para começar, como o pastor Fábio, ele está à frente de um ministério, uma igreja, e eu queria colocar esse assunto para o François também estar discutindo. O que hoje impede a igreja de dialogar sobre esses assuntos? Porque foi muito pouco e quase eu não vi igrejas se posicionarem a respeito disso, né? Então, eu queria saber de vocês, como liderança, como pastor, o que impede a igreja de trazer assuntos como esse? Pastor Fábio, pode começar, daí eu finalizo. Ok, primeiramente, boa noite aí, pastor François, Júnior, Marlon, um prazer imenso poder estar contribuindo com vocês. Eu acredito que vamos crescer juntos, né? E todos que estão nos acompanhando também, que a gente possa aqui dar início, né, a essa escada que nos leva à excelência. Bom, penso eu que a questão da igreja, a posição da igreja em relação a tanto a questão do racismo, da injúria ou do preconceito, hoje fala-se muito pouco sobre esses temas. E são temas de extrema relevância, né? Há pouco eu estava falando com o pastor François, compartilhando aí com o Júnior também, sobre a minha posição, né? Confesso que eu não sou militante da causa, mas nós precisamos despertar para essa questão, porque quanto menos falamos, mais sofremos, né? De repente alguém diga assim, bom, não é comigo, né? Isso não tem nada a ver comigo, eu não sofro injúria, eu não sofro preconceito, não sou vítima de racismo e não tenho nada a ver com isso. Não, é um tema que diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito aos nossos filhos, diz respeito aos nossos pais, diz respeito a toda a sociedade, inclusive diz respeito às igrejas, né? Eu acredito que nós, como representantes aí das igrejas, nós devemos levar isso até mesmo dos nossos púlpitos. Pouco se fala dos assuntos transversais, né? De assuntos de uma importância como essa. Pouco se fala. Nós precisamos dialogar mais, precisamos estar nos conselhos, precisamos ocupar as cadeiras, precisamos abrir um espaço de diálogo com o público que está nos acompanhando. Penso que nós precisamos fazer isso. Somos ainda muito tímidos, né? Às vezes por não querer se expor. Eu acho que a questão é a exposição, né? Quanto menos eu falo, menos exposto eu estou. Quanto menos eu falo, menos eu vou ser ali sujeito de uma exposição. Eu vou dar o meu pensamento, assim, trazendo para a minha experiência, tá? Não da experiência como uma igreja, como eu falei no início, né? É um assunto, assim, que eu precisava receber uma injeção de alguém falar para mim, você precisa se envolver com esse assunto, você precisa, porque esse assunto é atual, esse assunto é importante, porque até então, tudo que eu achava era que não passava na minha mente que as coisas acontecendo debaixo do nosso nariz, eu não estou fazendo nada. E esse despertar veio com o Juninho. E quando ele falou, eu fiquei muito interessado com o tema, porque realmente nós, como igreja, a gente precisa abraçar essa causa. A gente precisa levantar uma bandeira com relação a isso. Eu lembro, eu tive uma experiência, porque em 2011, eu acho que foi 2011,
Eu fui 2 vezes para a África. Eu fui para Moçambique. Eu amo aquele país, né? Amo o continente africano. No continente africano, eu só pisei em Moçambique, que é um país que fala a língua portuguesa. E eu tive a má experiência, porque, assim, apesar de você estar ali, é um negócio que eu senti uma opressão muito grande, de visitar a ilha de Moçambique. E bem na ilha de Moçambique tem um lugar onde que os escravos eram colocados tipo num porto, um pequeno porto, e tinha tipo uma piscina de uns 5 metros, 6 metros de altura, inteira de concreto, que não era água, era onde era colocado ali os negros, que os senhores e os proprietários ali dos portugueses e tal, eles escolhiam os seus escravos para poder mandar para o Brasil. E ali, então assim, quando a gente entrou neste lugar, que a gente viu o tronco, onde era exposto aquela pessoa, para que ela pudesse ser avaliada por alguém, sendo vendido como um animal, e ver aquele, assim, começar a imaginar a opressão que era daquele lugar, assim, o sofrimento daquelas pessoas. Não teve um pastor que estava comigo que não se arrepiou inteiro de ver aquela situação. Então, assim, é um negócio espiritual, essa questão do racismo, com certeza. E lá em Moçambique, a predominância praticamente inteira são de pessoas negras, e eu senti na pele, porque assim, eu lembro que um dia que eu estava na fila de banco, e eu estava ali para poder ser atendido, e estava assim, uma fila de gente mesmo, e só tinha eu que era esse branquelão. Então eu fiquei falando assim, nossa, olha só, eu sou diferente aqui, né? Tô sendo como diferente, todo mundo olhando e tal. E assim, eu consegui sentir um pouquinho disso, sabe? Eu me senti discriminado pela minha cor branca diante daquele momento que eu estava vivendo lá. E quando a gente vem aqui para o nosso país, a gente vê isso acontecendo todo o tempo, inclusive dentro da igreja. Então, assim, gente, existe uma necessidade de nós acordarmos como igreja para esse tema e a gente pregar nas nossas igrejas que racismo é pecado, que a gente precisa amar nossos irmãos da maneira em que eles são, que não é a cor que nos separa, né? Isso é uma coisa óbvia dentro da igreja, e é óbvia mesmo. Mas talvez o que falta é a gente poder falar isso, falar, gente, a gente tem que tratar com todo mundo da mesma maneira, não é a raça que nos separa. A gente tem um videozinho que a gente vai colocar daqui a pouquinho aqui, que é um depoimento do Pedro do Borel, né? O missionário Pedro do Borel, é um grande amigo, assim, conhecido no Brasil todo, e eu pedi para ele fazer um depoimento e falasse um pouquinho. E ele falou um pouquinho, a gente vai colocar daqui a pouco. Daí, no finalzinho do depoimento dele, ele diz assim, porque não existe raça, existe raça humana, né? E é verdade. Então, mas a gente precisa tratar esse assunto, levar para debater dentro das igrejas, que ações que nós podemos tomar como igreja para levantar essa bandeira, falando, ó, não pode existir a segregação de raça simplesmente pela cor ou por qualquer outro motivo. Então, creio que falta o despertar dentro da igreja, olhando para a minha experiência. Mas talvez existe outros motivos, talvez de outros pastores que talvez vivem essa experiência de não contemplar, não falar sobre esse assunto por algum outro motivo. Mas é isso aí, Juninho. Certo. Uma coisa que é muito comum, até mesmo pela nossa falta de esclarecimento, a falta de informação, e a gente achar que o Brasil é um país miscigenado, um país multicultural, a gente achar que não existe o racismo no nosso país, né? Como eu já disse, essa não é a minha posição de fala, eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, mas quando a gente vê termos, eu estava até lembrando com a Má, durante esses dias, é algo tão absurdo que existiu uma novela que se chamava Da Cor do Pecado, para você ver como essa cor é tratada como uma forma, a cor do pecado, e a protagonista era uma negra. Então, o pecado não é algo legal, né? Então, por que essa cor
é tida como a cor do pecado. Então, eu queria até mesmo trazer agora para o Marlon e para o pastor, para mostrar para a gente o que há de diferente mesmo, o que eles passam por ter a sua pele, cor de pele diferente da minha. Porque eles vivem, eles passam por situações onde eu não passo, muitas das vezes, né? E eu sinto a falta disso, de ver pessoas negras numa posição de influência, assumindo cargos mesmo, cargos de maior escalão. O que isso impede, sendo que a nossa população, a maior parte dela é composta por negros, né? Então, eu queria colocar essa discussão já trazendo o Marlon e o pastor Fábio, o que é ser negro, né? Para a gente esclarecer para quem não consegue sentir isso. Pastor, pode começar. Ok. Então, a questão do racismo, né? Cor da pele, questão de pecado. O racismo é você fazer uma autoavaliação de uma pessoa pela sua origem. A autoavaliação já se diz, é um pré-conceito, né? É antecipar um conceito. E eu acredito que essa questão do pecado e a cor da pele, essa relação que muitos fazem, ela tem uma questão bíblica, né, de interpretação, da hermenêutica bíblica. Algumas pessoas interpretam a Bíblia de forma totalmente equivocada, né, e acabam ali trazendo umas consequências muito ruins, como essa do preconceito e da injúria racial. O pecado, ele existe. Ele existe. A injúria racial, ela existe. Nós, por sermos negros, afros, né? Pessoas, como alguns denominam, cidadão de cor, passamos por várias situações. Eu mesmo, embora seja pastor, já passei por várias situações na minha vida de injúria racial, por conta da questão da cor da pele, né? O tipo do cabelo, as roupas, né? Alguns chegam a dizer até, mas pastor, não pode andar assim, não pode se vestir assim, você está parecendo com isso e com aquilo, né? São os pré-conceitos, né? E o preconceito, ele existe tanto da questão da injúria racial contra a pessoa de origem afro, como outras populações, por exemplo, os indígenas. Eu tive um privilégio de morar em um território indígena, né, no Mato Grosso do Sul. Também tive a oportunidade, a experiência de morar num assentamento sem terra, a população ali que está ali esperando, aguardando a aquisição e tomar posse de uma terra. Então, há preconceito da população indígena, contra a população indígena, contra o sem terra, contra os índios, né, de uma forma muito feroz. E nós também sofremos por conta da nossa cor. Às vezes deixamos até de assumir certos cargos e posições, isso já diz respeito ao racismo estruturante e também da exclusão social, por conta da cor da nossa pele. Hoje, eu estava ouvindo um debate do Ministério Público, né, que dizia a respeito justamente ao tema que nós estamos trazendo aqui. E uma das indagações do questionamento ali de uma das promotoras era exatamente esse, né? Quantos promotores públicos, quantos negras nós temos no alto escalão, né? Se comparado aí à quantidade de pessoas brancas, né, europeias, de outras nações, quantos, né? Nós somos a minorias. Por outro lado, nós somos a maioria da população. Nós somos mais de 50% da população. Por outro lado, a população negra é a maior também no sistema carcerário.
a população negra é a maior vítima dos homicídios, né? A juventude hoje que tem perdido a vida, que tem sido ceifada a sua vida, a maioria dela é a população negra. São jovens negros, sejam homens ou mulheres. Mas o racismo, ele, mesmo se tratando de um crime, né, afiançável, antes de tudo, ele é pecado. Nós precisamos levar isso, fazer isso nos nossos púlpitos e mostrar às pessoas que Deus, né, ele é Senhor de todos os povos. Ele é Senhor do branco, ele é Senhor do índio, ele é Senhor do negro, ele é Senhor do latino-americano, ele é Senhor do europeu, ele é Senhor de todos os povos, seja rico ou seja pobre, seja branco ou seja negro. Precisamos discutir e fazer com que as pessoas tratem uma a outra com um respeito devido. Né? Eu acho que uma palavra que cabe aqui para nós é falar sobre isso também, na questão do respeito. Respeitar o outro, ver o outro como pessoa de direito. A própria Constituição Federal, né, a Constituição de 1988, no artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei. Né? Então, eu me aproprio desta verdade, né, de que a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus e de que Deus não faz acepção de pessoas. De que a Constituição brasileira, a nossa Carta Magna, diz que eu e você, né, Júnior, pastor François, Marlon, nós somos filhos de Deus e somos todos iguais perante Deus. Ok? Ok. Marlon? Amém. Marlon? Eu estava fazendo algumas anotações aqui para não me perder depois. Certo. O pastor citou o seguinte ponto. Se tratar como negro, se tratar como afrodescendente, se tratar como preto, se tratar como marrom, vermelho, branco, isso, para mim, já é preconceito. O preconceito nasce daí. Não propriamente dito porque alguém me acha inferior. Isso daí veio depois. Mas a partir do momento que alguém começa a separar por branco, preto, vermelho e amarelo, a partir daí começa a ter comparações. E sobre essas comparações, daí dá o direito de você pegar e falar, eu sou melhor que você e aqui você nunca vai chegar no meu nível. Mas isso chega a ser irônico, porque assim, se você for analisar por geograficamente a cor de cada um, ele nasceu com aquela cor porque ele precisa daquela cor para sobreviver aonde ele vai crescer. Nós, negros, temos essa cor porque normalmente no início de tudo, quando nós começamos, era na África e nós precisávamos dessa melanina para sobreviver aonde muito calor se fazia e o sol constante. Imagina uma pessoa branca de origem europeia na África, sem protetor solar, o que essa pessoa ia virar? Então, a partir daí, eu acho que, a partir do momento que você esquece o nome da pessoa e começa a chamar ela, você viu o neguinho ali? Você viu o branquelo? O japonês, não sei o que tem? A partir desse momento, você já está sendo preconceituoso porque você não tem a capacidade de chegar na pessoa e perguntar o nome dela. A gente tem nomes, são para ser chamados, não para ser esquecidos e colocar uma característica exterior como nosso RG. Se eu sou negro ou homem de cor preta, eu não preciso ser taxado desse jeito. Se você quer me qualificar de alguma forma para me identificar para uma pessoa, conheça as minhas qualidades e conheça o que eu tenho de bom para oferecer. Não fica colocando a cor da minha pele como um demérito ou mérito, porque é muito vamos dizer assim, hoje em dia é muito vitimismo em relação a tudo.
eu sou negro, mas eu odeio essa palavra. Porque, assim, negro, quem colocou essa palavra negro na boca de todo mundo são os senhores de escravos, que falavam que a gente era crioulo, cabelinho ruim, o neguinho, o negro, o tifuço, qualquer coisa. Esses palavreados que todo mundo sabe que existe, mas prefere deixar debaixo do pano para falar que não existe. De como que aconteceu isso. A gente recebeu esse nome lá atrás, nossos antepassados escravos, que muitas vezes eram escravizados pelos próprios negros. Então, o racismo não é propriamente dito relacionado à escravidão, porque a escravidão começou da própria gente que escravizava o seu povo. Então, essa parte de racismo a gente pode falar que vem do medo de como é que eu posso dizer, de ser deixado para trás por uma característica que alguém te conota porque não tem a coragem de chegar em você para te colocar suas qualidades acima da sua característica física ou falta de alguma coisa. Tá, o vitimismo em que eu falo é muito de nós, negros, amarelos, vermelhos, falarem assim, eu sou preto, nunca vou chegar onde um branco vai conseguir, então eu vou ficar aqui no meu cantinho e nunca vou me arriscar em nada. Isso para mim é vitimismo, e isso é onde a gente pega e vê o governo tentar colocar cota racial na faculdade, tenta com ajuda social, todo negro precisa de ajuda social. Balela, isso aí é farofa. Isso para mim é tipo, me dê condições que eu vou ser do mesmo jeito, ou maior ou menor, indiferente, depende, cada um tem o seu talento, indiferente se é branco, preto, amarelo ou vermelho. E a gente só quer a chance de demonstrar isso, não que a gente precise de um ajudinho, um empurrãozinho, ou um degrauzinho a mais para poder aparecer. A gente não é inferior, a gente foi criado pelo mesmo Deus. Entendeu? Sim. Então, sim, não vejo essa parte como... Eu vejo essa parte mais como vitimismo e a gente tentar impor a nossa vontade a partir do parte de eu sou um coitadinho, me ajuda aqui porque eu preciso de ajuda. Não é bem assim. Sim. Ô Marlon, aproveitando o gancho, eu sou formado e trabalho com comunicação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, trabalho com publicidade, né? E existe na publicidade um padrão de beleza instaurado. Quando você mencionou a questão do cabelo ruim, é porque alguém instaurou na sociedade que existe um padrão de cabelo bom. E qual o padrão de cabelo bom? Quem determinou que o cabelo bom é o cabelo liso? Para mim, o meu é o cabelo bom, porque eu não preciso pentear, mano. Tá massa. Então, boa, Marlon. É isso aí. Por quê? Uma coisa que a gente precisa colocar assim, em discussão, eu vejo uma postura muito assim, realista e é característica. Eu tenho relação com pessoas negras que têm uma visão até mesmo diferente da do Marlon, porque eu vejo até na minha área, na publicidade, uma falta de oportunidade para pessoas negras na moda, associar pessoas negras a uma marca. Existe muito isso, sim, de uma certa seletividade, sabe? Então, eu queria até mesmo colocar em relação à igreja, agora como cristão, e para você que é negro, que é índio, que é japonês, que é gordo, que é baixo, que é alto, enfim, se Deus nos criou, né, o seu cabelo não é ruim, porque o Deus que criou é um Deus perfeito, então Deus não erra, né? Então, se o seu cabelo ele é um pouco enrolado ou liso demais, saiba que Deus criou da maneira
dele, você é perfeito conforme Deus o criou. Então, eu queria colocar essa realidade que existe muito ainda um padrão instaurado, seja na publicidade ou seja em outros segmentos assim, de que o padrão branco, ariano, loiro, enfim, acaba sendo o padrão de beleza ou o padrão mais adequado. E, se eu não me engano, a gente tem alguns depoimentos, né, François? Eu vou colocar aqui até alguns depoimentos aqui para a gente poder prosseguir, mas eu queria falar com o Marlon. Marlon, fiquei muito feliz pela tua fala, mas muito mesmo. Porque, assim, eu tenho essa mesma consciência, sabe? Por exemplo, para mim, na minha concepção, todos os trabalhos sociais que envolvem para poder ajudar pessoas não deveria ser segregado por conta da cor, e sim da condição que a pessoa tem, né? Independente da cor. Então, se a pessoa, por exemplo, ela não teve a oportunidade de um estudo, ela está passando por uma dificuldade, beleza, vamos dar uma condição daquela possa entrar para a faculdade, porque ela não teve o mesmo poder aquisitivo de alguém que estudou num colégio, que teve um ensino melhor. Então seria injusto você concorrer uma pessoa para uma vaga no vestibular que estava num colégio particular e que a outra pessoa que estava num colégio que não deu o ensinamento necessário para que ela tivesse base para o vestibular. Mas isso indifere, na minha concepção, eu acho isso extremamente racismo, meu pensamento. Eu queria, assim, todo mundo que está aqui conectado com a gente está abrindo nosso coração com opiniões, a gente respeita as opiniões de todo mundo, eu queria que você respeitasse a minha, mas é a minha opinião, que se eu fosse segregado para entrar no vestibular somente por conta da minha cor, eu me sentiria uma pessoa mais injustiçada, eu me sentiria muito mal por conta disso. Esses dias a gente discutiu isso aqui em casa, eu e a Tuca, a gente falando sobre isso. Se eu fosse uma pessoa que eu pudesse ter um privilégio para estar lá por conta da minha raça, e porque está dizendo que eu não tenho capacidade para entrar por conta da minha cor, eu não aceitaria nunca isso. Porque não tem a ver com a cor, tem a ver, assim, com a oportunidade, que independe da cor, né? E você falou muito bem, queria, assim, agradecer de coração a sua contribuição. Foi muito top a tua palavra, foi bênção mesmo. Eu vou colocar aqui, não sei se tem alguém comentando alguma coisa aí, se tiver alguém, Juninho, você já fala aí para a Mar nos ajudar, ótimo, né? Eu vou colocar aqui a experiência do Pedro do Borel, que hoje eu lembrei que ele tinha algumas, e ele tem algumas mesmo para compartilhar, e eu pedi para ele que ele pudesse dar uma mensagem para a gente. Ele falou bem rápido, porque no WhatsApp tem a limitação do tempo e a gente não estava conseguindo receber. Mas o que ele falou deu para entender uma história que ele viveu e que foi bem marcante para ele. Então eu vou colocar aqui para a gente ver. Acho que já está aparecendo aí, né, Pedro? Agora tá. Vocês estão vendo? Então, né? Apareceu, né? Então aí é o Pedro do Borel. Vamos colocar, vamos ver o depoimento dele. Fala aí, pessoal. Eu só queria dar um testemunho rapidinho aqui. Eu sou casado com uma italiana que foi criada na Suíça. Eu tenho 4 filhos, 2 adotados no Borel e 2 no meu casamento. E minha mãe é bem morena, minha avó bem negra. E um dia eu estava andando com meu filho na beira da praia, né? Veio na praia. E minha mãe estava empurrando um carrinho. E pararam 2 mulheres e olharam para o meu filho e falaram: que coisa linda. E minha mãe falou: obrigado. Aí ela disse assim: deve ser muito especial ser babá de uma criança dessa. Minha mãe falou assim: não, ele é meu neto. E minha avó falou: é bisneto. E essa mulher olhou como quem diz assim: vai sonhando. E eu falei assim: não, ela é minha mãe e ela é minha avó. E são netos dele, sim. Então cuidado com o que você fala com as pessoas. E cuidado, porque só existe uma raça, a raça humana, do qual Deus ama a todos. Que Deus te abençoe. É legal, né? A contribuição aí do Pedro, e é uma verdade, né? E ele teve o cuidado, ele teve o cuidado aqui de mandar, ele é top demais, Pedro mora no meu coração. E ele teve o cuidado de mandar uma foto para a gente ver aqui a foto da família
dele, sabe? Eu vou colocar aqui só para o pessoal ver. Aí, tá aí, ó. É o filho que ele falou e a avó segurando no colo. Então ele deu para ver a diferença, né? E o comentário infeliz dessa pessoa, né? Então, é muitas experiências. Eu creio que todo mundo tem alguma coisa para contar por um momento que viveu com relação a isso, né? E eu queria colocar aqui também, Juninho, já aproveitar e colocar um depoimento do pastor Josadac. O pastor Josadac é um presente de Deus na nossa vida, ele está sempre aqui em Cianorte e é um homem das nações. E hoje eu pedi para que ele pudesse falar um pouquinho sobre como a igreja deveria se comportar com relação a isso, né? E ele deixou uma palavra aqui, eu queria colocar aqui para o pessoal ver também. Vou fazer o seguinte, Juninho, antes da gente colocar do Josadac, vamos pôr aquele pastor do Distrito Federal? Acho que seria melhor, ser. Né? A gente fez uma pesquisa, eu estava em casa hoje fazendo uma pesquisa para poder levantar. E eu fiquei triste que, voltando à nossa conversa do começo aí, que foi difícil achar alguém falando de igreja, falando sobre um assunto. Eu vi uma igreja, que é a igreja, eu acho que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que teve muitos anos, não é de agora não, discutindo sobre esse assunto. E eu vi outros pastores, alguns assim, de nome nacional aí, falando, mas assim, erroneamente, sabe? A forma que eles colocaram assim, deu até dor de estômago. Mas assim, é difícil você encontrar até material. Eu achei essa reportagem falando aqui, eu achei o cúmulo do absurdo. Mas só para a gente ter uma ideia de que como isso acontece dentro da igreja. Olha só, dentro da igreja, literalmente. Eu queria compartilhar com você. É de cair o queixo. Você vai com certeza ficar abismado, assim como a gente ficou quando a gente viu isso. Eu mandei para o Juninho de manhã também. E ele também achou da mesma maneira. Então vamos colocar aqui. 1 minuto, nem isso, né? Só para me ajustar aqui, porque tem uma matéria antes, daí eu quero cortar essa matéria. Tá no jeito. Vamos lá. Olha só isso aqui. É uns minutinhos, mas preste bastante atenção. Olha só o que aconteceu, que absurdo. Tomates aconteceram na noite do último domingo aqui na quadra C200 em Santa Maria, dentro de uma igreja que fica próximo à casa onde ele está hospedado. Pastor, o senhor veio para o DF na última terça-feira pregar em 2 igrejas, Samambaia e aqui em Santa Maria, só que na noite do último domingo o senhor estava chegando de uma festa de aniversário, ouviu o culto e foi para lá acreditando que era uma vigília, né? Era uma vigília. Eu pensei que era uma vigília, pensei que era uma igreja idônea, uma igreja autêntica, genuína, me dirigi até ali. O senhor fez esse trajeto aqui, né? Esse trajeto aqui, foi até o local e chegando ali, entrei tranquilamente, sentei-me no banco, no último banco e fiquei ouvindo a mensagem. E, por sinal, a mensagem, a princípio, boa. Quando, de repente, a suposta pastora, ela começou a usar palavras de baixo calão. Dizendo que tinha chegado o Satanás, o diabo acabou de chegar ali, eu sabia que era uma indireta comigo. E disse que eu não tinha nenhum valor, que eu não era nada, que eu era um balde de bosta, nessas palavras. Mas eu fiquei tranquilo, fiquei sentado, continuei ali ouvindo. Quando de repente ela disse que o diabo ia sair dali debaixo do sangue de Cristo. E o que ela fez? Chamou as obreiras, elas pegaram baldes com a substância, um líquido dentro de cor vermelha e algumas garrafas. Eu não sei exatamente o que era, mas tinha um teor alcoólico e o cheiro de vinho. E elas começaram a derramar nas pessoas, jogar nas paredes, pareciam estar em estado de êxtase. Preste atenção nas escrituras! Jogaram a substância em mim de forma agressiva, não derramaram, jogaram, como também jogaram garrafas. Mas só foi empurrado, levou beliscões, tapas. Puxaram a minha barba e me colocaram para fora à força. Sim. Chama a polícia, chama a polícia. E eu estava aqui acenando para a polícia militar, que passou aqui na avenida, Quando a polícia chegou, eu informei do que estava se passando, a polícia pediu para que a pastora saísse e eles foram bastante hostis com a polícia. Só que a violência não foi só
contra o pastor. A esposa dele também foi agredida. A pastora que estava acompanhando o meu esposo correu, me chamou, disse: Darlet, olha o que está acontecendo com seu esposo. Quando eu desci, que eu já cheguei filmando, quando eu vi o estado do Max todo encharcado. Aí já fui filmando, foi quando ela mandou jogar em mim. Me chamou de macaca preta. Aí eu comecei a filmar, ela me chamou de macumbeira. Se jogar de mim. Se jogar de mim, eu tô dizendo. Filma aí, filma. Se joga. Joga, filma aí. Macumbeira. Essa agressão contra o senhor pode ter acontecido por causa da aparência. Da aparência da roupa, porque nessa ocasião eu estava vestido de túnica, que é uma roupa natural para mim. Como eu trabalho há muitos anos, décadas, com os muçulmanos, no Oriente Médio, eu me visto de túnica. Eu estava de túnica, mas isso não é uma justificativa. Você não agride uma pessoa, você não hostiliza uma pessoa por causa da forma que ela se veste, pela cor. A ocorrência foi registrada na 33ª DP, que vai investigar as agressões contra o pastor e também contra a esposa dele. É absurdo, né, gente? Lamentável. Demais. É assim, o negócio... É triste. Triste, não tem outra palavra, né? Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, não pode, gente. Dentro de uma igreja acontecer algo assim, né? Eu estou aqui, tem o pastor Valdir, que ele está conosco aqui, ele é do Rio, né? Que ele falou que é do Rio de Janeiro, o pastor Valdir Souza. Mora em Brasília? Brasília, né? Morava em Brasília. Ele disse assim, ó, somos negros e quando morávamos em Brasília, eu acho que ele está no Rio agora, a minha mulher foi chamada em casa por um entregador e pediu para falar com a dona de casa. Então, ela saiu para atender o entregador e disse, eu quero falar com a dona de casa. Então, muito triste, né? Muito triste mesmo. Como que as pessoas, elas discriminam literalmente, é uma coisa que está debaixo dos nossos olhos e a gente precisa agir, a gente precisa fazer algo diferente, né? Eu separei aqui um texto bíblico que pudesse retratar um pouquinho, porque o racismo, como o pastor disse, muito bem falado, depois também o Marlon, não é algo novo, não é de agora, né? E, na época, fiquei muito feliz com a posição do Marlon, até a explanação dele com relação a isso, a questão da cor, da melanina, é bem aquilo mesmo. E eu separei um texto aqui, um versículo, que está em Gálatas, capítulo 3, verso 28, que é o apóstolo Paulo falando para a igreja, e ele disse assim, ó, não há judeu e nem grego, porque existia um racismo com relação a isso, né? Ao povo que pertencia. Nem escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pois todos são um em Cristo Jesus. Então, é a necessidade da gente entender isso e levar essa visão para dentro da igreja, né? Infelizmente, para não acontecer coisas absurdas, como a gente acabou de ver aí agora. Eu não sei se vocês assistiram, o Juninho acho que assistiu, um filme que acho que foi lançado agora, assim, no Telecine. Não sei se o filme é deste ano, mas é bem recente, né, Juninho? O ódio que você semeia, né? Tem uns 2018 e 19. O filme, né? Isso. Mas eu acho que agora que foi liberado no Telecine, porque você não tinha visto ainda ele, isso né? Mesmo. E acho que só no Telecine que você vai conseguir assistir. Mas eu queria que você gravasse e assistisse esse filme, porque esse filme tem tudo a ver com esse tema que nós estamos vivendo aqui, falando aqui. E ele aconteceu a história nos Estados Unidos, onde existe muito uma segregação racial muito forte, né? Apesar de que, se a gente olhar para os muitos anos atrás, as coisas melhoraram, mas de forma alguma estão prestes a ser um assunto resolvido, né? Tiveram a bênção de ter que foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, que ele venceu essa cultura racial, né? Que foi o Obama, que até hoje, ele é comentário, o melhor orador. Esses dias eu fiz um curso de oratória e é bem conhecida, uma instituição bem conhecida, e eles passaram algumas palavras do Obama e eles estavam classificando o Obama como o melhor orador do mundo. Uma pessoa que sabe colocar muito bem as suas palavras, inteligentíssimo. E ele quebrou um pouquinho porque ele acabou
apesar de toda a segregação racial que existe, ele foi um presidente negro. E foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Mas isso não foi suficiente, né? A gente vê constantemente ações que até gerou nós estarmos aqui, que foi assunto essa semana, de um homem que passou por esse momento difícil aí, que perdeu a sua vida, porque houve uma discriminação racial com ele de forma... E eu não sabia, hoje eu estava lendo sobre ele, ele foi missionário no Texas. Ele pertencia a uma igreja evangélica. George Floyd. Ele era um missionário. Diz que era uma pessoa extremamente mansa, uma pessoa assim. Inclusive, eu tenho uma foto aqui que ele estava até com um grupo de missionários com a Bíblia na mão. Então, assim, um homem que, por conta de $20 que dizem, porque não foi comprovado se isso é real ou não, que ele estava tentando comprar e não sabe se ele tinha discernimento ou não que a nota era falsa e se isso é verdade, levou ele a perder a vida dele por conta de uma atitude enorme de racismo. E o filme, ele retrata bem isso. É a história de um menino que também foi parado pela polícia, e esse menino ele teve que sair para fora, e nos Estados Unidos é assim. Ele é assim mesmo. Eu tive amigos que foram para os Estados Unidos e eles sempre trazem essa recomendação. Se você for parado por um guarda de trânsito, você tem que colocar as mãos em cima do painel. Coloca. Porque, assim, se ele achar que ele está sendo, de alguma forma, a possibilidade de você catar alguma coisa que ele não está vendo, ele vai atirar em você mesmo. E o filme fala sobre isso, e esse menino sai para o carro, e ele vai pegar um negócio no banco, que era uma escova de cabelo, e ele atira várias vezes contra esse menino e ele morre. Daí o filme desenrola em cima disso, porque daí começa a vir uma luta muito grande para mostrar para as pessoas que tinha sido uma injustiça e que o policial deveria pagar por aquilo que ele fez. E acabou não dando em nada, né? Não progrediu isso, porque ele teve a defesa dele e ele ficou como se ele tivesse agido da maneira certa. Mas achei muito bacana no filme, porque a menina que estava com ele era uma menina também que ela sofria essa questão do racismo, ela também era discriminada, e ela morava num bairro bem simples, e a família levou ela para poder estudar numa escola de classe alta e predominante de pessoas brancas. E ela vai relatando, porque ela vai contando no filme, ela relata que ela era duas pessoas, uma no bairro e uma outra na escola. Então ela estava tendo crise de identidade, porque ela não poderia exercer quem verdadeiramente ela era dentro da escola, com medo dela poder não ser aceita pelas amigas, pelas pessoas da escola com quem ela convivia. E foi muito legal, muito bacana. Daí teve uma conversa que ela tem com um policial, que é um tio dela, e ela começa a perguntar para o tio por que elas tinham feito isso, porque o tio também é policial. E ela começa a dizer para o tio assim, se ele fez isso, ele fez por aquilo, querendo meio que proteger o policial. E ela pergunta assim, mas tá bom, mas se chegasse nessa condição que você está falando, mas se fosse uma pessoa branca, você atiraria antes ou você diria para ela mãos ao alto? Daí ele disse assim, eu diria mãos ao alto. Daí ela pegou e falou assim, mas se fosse uma pessoa da cor negra, você diria o que para ele? Eu iria atirar. Então foi uma parte do filme bem triste, porque assim, ele também é da cor e ele não protegia a sua própria raça. E ele mesmo discriminando, tendo essa atitude discriminatória. Então, assim, vale a pena assistir um filme assim, ó, gente, é tremendo, tremendo, abre muito a mente, assim, a mente da gente. E eu queria colocar aqui do pastor Josadak, alguém quer complementar ou falar alguma coisa sobre o que a gente tratou até aqui? Sim. Juninho, Marlon, vamos lá. Tá. O Juninho estava falando sobre beleza negra e beleza pré-instaurada. Juninho, você não acha que isso é um pouco de nós, como negros, se aceitar? Tipo, porque a gente vê muito assim, no tempo, uns 10 anos atrás, todo tipo de artista negro, ou principalmente da parte das mulheres, elas não se aceitavam, elas alisavam o cabelo, faziam algum tipo de coisa para tentar chegar no padrão de beleza.
Hoje em dia, esse tipo de coisa já está um pouco mais, como é que eu vou dizer? Elas estão se aceitando mais e com esse se aceitar e se mostrar do jeito que a pessoa está crescendo bastante, porque hoje você vê mulheres saindo aí com seus black powers respeitosos pela rua e tal. É muito disso. Você, desde que você não se aceite, você não se aceita com o que você é, você não aceita que você é uma pessoa negra bonita, porque você queria ser uma pessoa branca bonita. Daí, nisso, as outras pessoas não vão aceitar. Se você não se aceita, as outras pessoas não te aceitam também. Então, a partir do momento que você se aceita e você se mostra do jeito que você é e você quer ser respeitado pelo que você passa a ser visível. Porque quando você tenta ser alguma coisa que você não é a mesma coisa que você ser invisível no meio da multidão. E no começo, o pastor tinha comentado uma coisa, eu fiz uma anotação aqui sobre a igreja mesmo, num todo, a sociedade, pessoas de bem. É uma frase bem conhecida, eu acho, do Martin Luther King Jr. O que mais preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Silêncio dos bons. Então, a partir do momento que você vê uma coisa acontecendo de discriminação, e você vê que a pessoa está impotente diante daquela situação, você sendo branco, preto, amarelo, vermelho, toma uma atitude. Porque, assim, dar a face é bíblico, mas só que você não pode ser um nada, uma pessoa que só aceita o que a vida te traz, porque Davi não era desse jeito e ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, quando você vê injustiça acontecendo, haja, não fica ali, ai, coitadinho, só na sua cabeça, mas faz alguma coisa se você vê que a pessoa não tem capacidade de se defender, porque assim, tem pessoas da minha família que sentem esse tipo de coisa até hoje, porque assim, as pessoas apontavam o dedo, menosprezavam, diminuíam, e nisso as pessoas se encolhem se não tem um apoio de alguém. Se você não tem um amigo que bate nas suas costas e fala, ó, tô aqui e esse cara tá errado. Entendeu? Eu acho que é muito de impor justiça. Martin Luther King não era um ativista contra o racismo. Ele era um ativista contra a parte do respeito e igualdade do ser humano, porque nós somos uma raça só e não segregados como a maioria faz em questão de visual, estilo, porque assim, você fala como branco que não sentiu racismo na sua pele. Eu tenho certeza que teve um negro que teve uma atitude de racismo com você mediante ao racismo que ele já sofreu na vida. Aí eu não vou chegar naquele cara porque ele não gosta de mim, entendeu? Se você pega isso, todo racismo, todo preconceito gera um preconceito contrário. Se uma pessoa branca chega e menospreza um negro, qualquer coisa, qualquer tipo de preconceito racial ou de etnia, essas coisas assim, uma hora a pessoa vai se cansar e vai começar a se defender de que maneira? Sendo racista também. Porque assim, você pode ver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando o pessoal não conseguia estudar nas escolas normais, o que eles fizeram? Criaram escolas para negros, onde brancos não entravam. Entendeu? E muito disso você pode ver, assim, Martin Luther King como é que eu vou dizer? Ele se capacitou numa faculdade de negros, porque nas outras faculdades ele não era aceito. Isso foi uma saída, ok, mas só que é um ato de racismo, é um ato de segregação, entendeu?
mesmo que tenha sido para se defender. Por isso que eu te falo que às vezes você foi vítima de racismo e nem sabe, porque um negro ficou com o pé atrás com você porque sofreu racismo de outra pessoa branca. Daí existe o preconceito dele com aquilo que a pessoa está pensando. Então, ele acha que a pessoa está achando isso dela. Né? A partir do momento que a pessoa se coloca num ponto de vítima sempre, ela não vai confiar em mais ninguém da cor que uma vez falou mal dela, entende? É uma reação natural. Quem me ensinou a viver com isso foi minha avó branca. A minha avó, que casou com um neguinho de 1 metro, um pretinho de 1,60 m e alguma coisa, que tinha quase 1,80 m. Entendeu? A minha avó tinha quase 1,80 m e meu avô pequenininho ali. E um dia ela chegou em mim, porque eu apanhava na escola dos menininhos bonitinhos, né? E daí, assim, ela chegou em mim e falou: levanta a cabeça. Se eu te ver com a cabeça baixa mais uma vez por causa daqueles meninos que são insignificantes perante Deus e perante a grandeza que você pode alcançar, você vai apanhar. Porque você tem que se aceitar como você é. Se eles falaram que você é o neguinho da beija-flor, baixinho, gordinho, testa de amolar facão, essas coisas assim, você é o que eles estavam falando. Você se aceita, mas só que não deixe que ninguém te diminua por isso. Você é o que você é, mas isso não quer dizer que você é fraco. Então, nunca abaixe a cabeça para mais ninguém nessa vida. E foi assim que as coisas foram acontecendo na minha vida. Uma coisa que eu acho, Marlon, e é muito legal a experiência de vocês para esclarecer muita coisa para a gente, né? Existe sim, e graças a Deus você teve uma criação que mostrava ou conduzia você a olhar essa situação com outros olhos, né? E isso é muito inspirador e até mesmo uma sugestão. É um vídeo documentário da Michelle Obama no Netflix, onde ela inspira, baseado na divulgação do livro dela, onde ela inspira muitos jovens e adolescentes negros a olharem por uma perspectiva onde ele não consegue ver, sabe? Muitas pessoas não conseguem ter essa visão que você tem em relação a um ato preconceituoso, né? O problema está na gente, que ainda insiste em falar, em chamar o cara de neguinho ou cabelo ruim, ou inferiorizar pela raça, pelo gênero, né? Então, a gente precisa rever e perceber que existe ainda na sociedade uma cultura preconceituosa em olhar para o negro diferente, em olhar para o gay, para o homossexual diferente, para olhar para um índio. Eu venho, pastor, eu sou sul-mato-grossense, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma região completamente ali tomada por indígenas, né? Onde a gente vê esse mesmo preconceito direcionado ao povo indígena. Então, a gente precisa entender que existe um ensinamento ou uma visão distorcida de raça, gênero e até mesmo a esfera religiosa. A gente precisa entender, porque quando eu olho para a atitude de Jesus com aquela mulher samaritana, Jesus ele nos dá uma aula de quebra de paradigmas, de um judeu conversando com um samaritano, né? De um homem falando com uma mulher. Então, aquilo o que tem de ensinamento por trás disso. Tem ensinamento de raça, gênero social, porque existia uma diferença entre um judeu e um samaritano, até mesmo a questão religiosa que tinha por trás disso.
Então, a gente precisa olhar para essas situações, e quando o Marlon cita Martin Luther King, é muito preciso, porque muitas vezes a gente tem se calado, Marlon, né? O silêncio, o nosso silêncio, muitas vezes, do negro, do branco, do indígena, ele já é um posicionamento, e muitas vezes esse posicionamento, esse silêncio, ele acaba sendo a escolha do lado opressor. Então, eu acredito que a gente precisa falar, a gente precisa ensinar, trazer informação, partilhar conhecimento. Eu e minha esposa, a gente está à frente de um ministério de adolescentes, e uma coisa que é muito legal, a gente vê nessa geração mais nova uma visão diferente do que nós, os nossos pais, os nossos avós, têm em relação a tudo isso. Então, a gente vê uma geração já inconformada, uma geração mais consciente, já com informação, disposta a mudar e flexível à mudança. Então, o que eu acho isso aqui é uma oportunidade da gente abrir os olhos como ser humano e como igreja para uma situação que ela não deve existir. Então, quando eu não me calo, eu estou agindo contra uma situação como essa. Então, até mesmo trazendo essa questão dos adolescentes, eu acho que a gente precisa informar, a igreja ela precisa trazer informação, educação, a gente precisa ensinar os pequenos que isso não é aceito, né? Então, Mas essa parte de ensinar é que a gente não precisa ensinar nada para eles. Se você pegar, eles são puros, eles não têm preconceito. O preconceito vai surgir da gente, então a gente não tem que ensinar o preconceito para eles. A gente tem que deixar eles serem humanos, sabe? Porque o que você mais vê é uma criança negra abraçando uma branca sem problema nenhum e sendo feliz, sabe? É muito culpa dos preconceituosos do passado isso, né? Não é questão de ser tipo, eu sou negro ou preto, você é branco e você vai ter, daqui a pouco você vai ter uma noção de que eu sou diferente de você. Não é isso. É que alguém ensinou para ele que talvez eu seja ruim ou inferior, ou eu que vou... entende? É muito. Mas se eu não falo, isso. Marlon, se eu não falo, a gente vai ficar vivendo uma relação assim, de que, pô, mas por que meus amigos... Você percebe que a gente carrega uma herança aí de preconceito. A gente traz... Minha avó, uma vez, ela questionou uma situação em relação a uma pessoa por conta da cor de pele dela. Eu fui questionar ela sobre aquilo, ela não sabia justificar o porquê. Da onde que vinha aquele pensamento? Você disse que também a gente tem que falar. Isso é verdade, porque assim, se a gente não falar que se acontecer, porque a gente vê isso acontecendo na televisão, né? Se a gente não prevenir os pequenos, a partir do momento que eles já têm uma idade para entender isso, é perigoso eles absorverem isso da sociedade. Então a gente tem que falar assim, tá certo. Na verdade, assim, ela é pura, só que ela é desconstruída por conta da sociedade. Se a gente ensinar para que ela não se desconstrua, eu acho que é nesse sentido, né? É nesse sentido. Não é que ela já tem a cabeça, ela não tem. Na verdade, ela não vê isso, tá informação. Mas se a gente não se posicionar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com essa criança que está entrando em fase que ela pode acontecer essa desconstrução, é aí que a gente está falhando. Eu creio que é isso. Então, precisamos trazer esse tema para onde também? Para dentro da nossa casa. Sim. Não é só, né, na igreja, mas também para dentro da nossa casa. É isso aí. François, só um detalhe. E é uma relação que a gente percebe muito por lidar com os adolescentes e jovens que estão passando por um processo de construção de crenças. O que eu penso em relação a isso, aquilo. A criança, ela vem pura. Né? A gente vai ver até um vídeo depois, né, François? Sim, está na agulha. A gente consegue perceber perfeitamente isso.
mas ao passar do tempo, ela vai construindo, a sociedade vai colocando diante dela crenças, informações, e muitas vezes não são as informações corretas. E um apelo como igreja, e sem dúvida tem vários pais nos assistindo aqui, e é uma dificuldade que todo líder de adolescente e jovem tem, é de trazer essa informação, o ensino, seja ele da palavra de Deus e tudo mais, mas o pai não replicar isso na casa dele, né? O pai, ele não dá continuidade naquilo que é construído, ou às vezes a gente está questionando por que a igreja não isso ou aquilo, terceirizando o problema para a igreja, não assumindo a responsabilidade como maus gestores familiares, né? Então, esse eu acredito que seja um caminho adequado. A igreja trazer, sim, a informação, mas o pai, a mãe, ele está antenado a respeito disso e poder dialogar, conversar abertamente com o seu filho, não só em relação a isso, mas sobre sexualidade. Eu não vejo a igreja falar sobre sexualidade, eu não vejo a igreja falar sobre gêneros, né? A gente nunca viveu uma geração tão diversa, tão assim, diferente. E a igreja não fala, não traz esse assunto, e isso me deixa assim constrangido, porque se amanhã uma pessoa com um gênero diferente ela entrar na igreja, como que eu vou lidar com ela? A gente precisa desconstruir, achar que eu sou cristão, eu amo todo mundo, e não é assim, gente. Não é assim. A palavra de Deus, a gente é transformado a partir do momento que a gente aceita Jesus, a nossa vida, a gente é salvo, mas a partir disso a gente é discipulado, é convidado a viver um discipulado, um ensino. Então, não é da atitude que eu tive em aceitar Jesus na minha vida. Se trata a respeito da vida que eu levo a partir daí, né? Então, a gente precisa trazer como pessoas esclarecidas essa informação para o lar, para a igreja, sem essas barreiras, né? O pastor está se coçando ali para falar. Ninguém está deixando ele falar e ele está doido para falar. Desculpa, pastor. Eu vi que ele até se levantou assim, ó. Pastor, rasga o verbo. A missão de vocês aí é maravilhosa. Então, ouvindo todo o comentário de vocês, a contribuição, eu gosto de estar sempre ligando o assunto a fatos que estão acontecendo e que já aconteceram, né? Eu lembro, Júnior, de algo que um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele que viveu na época da Segunda Guerra e foi morto lá, né? Ele começou a escrever na época em que os judeus estavam sendo mortos. Ele começou a escrever e mandar cartas. Ele era jornalista, né? Dizendo, olha, isso não está certo, isto é errado, isto é pecado. Ele foi enviando cartas e matérias, espalhando por onde ele podia alcançar. Só que ninguém fazia nada. E muitas pessoas foram morrendo. Até que chegou a eles. E quando chegou a eles, a situação, aí já não dava mais para fazer nada, porque agora era com eles. Então, se os bons, né, no sentido aqui do assunto, não que sejamos melhores ou piores do que os outros, mas se os bons se calarem, né, o que será dos demais? Eu sei que não existe pessoas puras, não existe uma raça pura, não existe uma raça contaminada também. Existem pessoas boas e pessoas ruins, né? Se uma raça é pura ou não, eu não sou perito nem especialista para afirmar isso, mas existem pessoas boas e existem pessoas ruins, né? Então, nós precisamos fazer algo, porque a igreja, vendo aquele vídeo, aquela cena ali, pastor François, aquele vídeo não me sai da memória, né? A igreja, ela deve ser um lugar
um local onde não deve haver uma distinção da pessoa por conta da cor da sua pele, ou por conta do corte de cabelo, seu penteado, né? Ou se tem cabelo ou não tem cabelo, né? A igreja deve ser um lugar onde todos devem ser tratados dignamente, independente até mesmo da sua opção sexual. A dignidade, o respeito, o amor humano. E aquilo que aconteceu nesta igreja, eles tiveram a infelicidade, né, de dar um testemunho, né? E foi aquilo que eu disse no início, um erro de hermenêutica. Um erro hermenêutico, de interpretação do texto bíblico, interpretação da palavra de Deus. O próprio Cristo, ele disse, olha, nós erramos. Erramos. Por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus ela se propague a ponto de todos olhar um para o outro, não com indiferença, ou com preconceito, ou com injúria, ou com racismo, né? Nós precisamos propagar isso. A fala do Júnior também foi muito boa, do Marlon, né? A questão dos judeus de não se comunicarem com os samaritanos, a questão do racismo estruturante. Gente, como isso está estruturado nas culturas, né? O Júnior, que morou em Campo Grande, eu conheço Campo Grande, tenho amigos em Campo Grande, tenho amigos em Aquidauana, em Miranda, Dourados, né? Tenho amigos nas aldeias indígenas e, infelizmente, aquelas pessoas também sofrem, né? Só que a pauta de hoje é a questão do racismo por conta da perseguição e do sofrimento da pessoa afrodescendente. O afrodescendente, ele tem sofrido não só na pele, mas na alma, no seu espírito, e muitos têm sido até mesmo ceifados por conta dessa perseguição. Ok? Falei um pouquinho? Amém. Falou ótimo. Obrigado. Eu vou soltar aqui o videozinho do pastor Josadak. E depois eu queria assim, que você continuasse com a gente aí na live, porque rapidão, daí a gente vai passar um videozinho final. E eu queria que nesse videozinho final você chamasse todo mundo que está perto de você aí na sua casa, para que você assistisse com a gente. É um negócio, é tremendo esse vídeo, né? Eu assisti, não tem como não descer lágrima. E eu queria passar para você, é bem pequenininho, mas vai falar muito, vai fechar o assunto aqui. Mas vamos lá, pastor Josadak, vamos ver o que ele fala para a gente sobre a igreja. Vou soltar. Pensando no racismo e a igreja, vale a pena lembrar que a igreja de Jesus foi estabelecida no mundo para ser um espaço de acolhimento e reciprocidade. Nesse contexto, a igreja não tem relação nenhuma com o racismo. Ela, pelo contrário, acolhe a todos, de tal maneira que na igreja não existe judeu e nem grego, rico ou pobre, homem ou mulher. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ou seja, eu pego aqui o assunto da mulher e do homem para dar o exemplo de que a igreja acolhe a todos em igualdade, porque perante Deus e diante do Senhor não existe acepção de pessoas. A igreja não tem relação nenhuma com qualquer tipo de racismo. Qualquer experiência localizada são experiências localizadas e não expressa aquilo para qual a igreja deve existir. Que Deus abençoe. É bem bacana, né? É a igreja ideal, na verdade, né? Ele decorreu aqui como aquela igreja, a igreja ideal, a igreja que realmente nós precisamos ser, né? Que é a igreja do Senhor. Então, serve aí para a gente de uma grande lição. Vamos fazer o seguinte, Juninho, a gente já está aqui
por incrível que pareça, é 1h20. O tempo passa e a gente nem vê, né? Então, vamos fazer assim, ó, eu vou passar o vídeo agora, daí depois que terminar o vídeo, cada um faz considerações finais aí de 1 minutinho e a gente encerra. Mas eu queria convidar o pessoal de casa, assim, ó, se tem alguém perto de você, convide para sentar do seu lado, para você poder assistir com a gente esse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo vai falar muito ao seu coração. Tem algumas pessoas que deixaram alguns depoimentos, depois a gente vai poder acompanhar também, ver. Essa live vai ficar publicada ali no Facebook, então você vai poder, em qualquer momento, poder ir lá e assistir. Então, vamos lá, junta todo mundo de casa aí agora, para a gente assistir esse videozinho, e eu tenho certeza que vai falar bastante ao seu coração. Eu coloquei aqui, meu filho estava assistindo junto comigo, e ele falou que é um videozinho já bem antigo, mas assim, eu não tinha visto, mas é maravilhoso. Então, deixa Deus falar no seu coração agora através desse videozinho. Deixa eu entrar aqui, já vou soltar para todo mundo assistir, para a gente assistir junto. Vamos lá. Então, vou soltar. Aqui com a gente. Assiste aí, vamos lá. Vou soltar. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não, porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança.
Ai, ai. Ok. É difícil, né? Não é fácil, não. Mas vamos lá. Juninho, você conclui pra gente? Cada um aí dá um minutinho. Nossa, é muito forte. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Que criança não é assim, ela é desconstruída, né? E você vê aquelas crianças ali, nossa, sem palavras. Vai lá, Juninho. Amém. Dizer que foi uma honra poder participar desse bate-papo, o quanto a gente pôde esclarecer muita coisa, aprender, evoluir, e como igreja a gente precisa sempre ser voz mesmo para aqueles que necessitam dessa informação, e eu creio que aquilo que a gente pode compartilhar, que vocês puderam compartilhar aqui, acrescentou e edificou muita gente. Eu acredito que a situação ela nos convida a viver debaixo de empatia, e a empatia ela não é sentir pelo outro, e sim sentir com o outro, né? É se colocar no lugar da pessoa, entendendo e partilhando a dor dela. Então, nós como igreja, nós precisamos mesmo viver isso, viver a essência mesmo do cristianismo. E eu acredito que quando a gente partilha e traz informações como essa, que são muito relevantes e esclarecedoras, a gente evolui. Então, fiquei muito feliz de estar e poder aprender muita coisa nesse tempo. Foi muito, muito edificante para mim. Agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. O Marlon é meu parceiraço, a gente já está junto. O pastor Fábio, que eu pude conhecer hoje, que honra, pastor. Muito obrigado mesmo pelo seu esclarecimento. E François, é sempre bom poder caminhar com vocês. Então, um abraço para todo mundo que esteve com a gente nesse tempinho. Pastor Fábio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior, pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Um prazer imenso poder contribuir, pastor François, o Marlon. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu separei aqui só uma estrofe de uma canção. Pode falar. Né? Baseada em Apocalipse 7, do 9 e 10, que é uma canção, bom, eu já tenho idade para isso, né? Falar que é do meu tempo. Mas o título da canção é De Todas as Tribos, Povos e Raças, Bendito o Cordeiro, né? Que diz, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Esse texto, ou melhor, essa canção, ela faz menção do livro de Apocalipse, né? Que diz que depois dessas coisas olhei e eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que cantavam em pé diante do trono em esperança ao Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, né? E clamavam com grande voz ao nosso Deus que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. No final de toda essa história, né, a história nossa, da humanidade, o Senhor vai nos reunir, de todos os povos, né? Aí, os afro-americanos, os europeus, a população indígena, a população sem teto, a população em situação de rua, né? Toda a população, todos estarão reunidos perante o Cordeiro. Então, somos todos os povos, filhos de um só Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito bom. Muito boa colocação. Fechou com a chave de ouro. Marlon? Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder expressar sobre esse assunto. É uma coisa que eu não costumo fazer muito, porque
com os anos eu aprendi, às vezes, a não dar pérola aos porcos. Porque, assim, culturalmente falando, você tem que lutar na raiz, que seria educar as crianças para esquecer isso. Porque, em questão de combater aquele que já está no vício do preconceito, é uma luta muito desigual. Você não vai conseguir transformar a cabeça de uma pessoa simplesmente porque você tem força de vontade. Eu só queria que tudo fosse diferente. Porque a criança é muito cruel quando é ensinada de maneira errada, sabe? Eu entendo totalmente o que aquelas crianças disseram naquele vídeo. Não é uma coisa fácil você olhar para o seu amiguinho de sala que está querendo te bater todo dia porque você tem uma cor diferente da dele. Amém. Respira. Mas é questão de orar para Deus e saber que tudo pode ser mudado com uma simples coisa. Tem outra frase do Martin Luther King que eu gosto muito, que é: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Então, às vezes você, pela ignorância que é passada de uma pessoa para outra, você acaba perdendo oportunidades de falar com as pessoas de maneira verdadeira e sincera. Eu acho que é isso. Amém. Pastor Fábio, ia fazer uma colocação? Eu me compadeço das lágrimas do mar. Este ano, eu sei que nosso tempo já está limitado aqui, mas eu lembro que este ano eu fui, assim, sentir, né, o que é a gente passar por situação como essa, de preconceito, de injúria, e isso dentro da própria igreja, né, com irmãos da própria igreja, pessoas da própria igreja, pessoas que a gente convive, partilha do mesmo cálice, come do mesmo pão, né, com brincadeiras, né, algumas pessoas achando que esse tipo de brincadeira não é algo nocivo. Isso é muito ruim. Isso deixa feridas, né? Feridas que, se a gente não buscar forças em Deus, nós jamais seremos curados. Então, a gente não deve brincar com o sentimento de ninguém. Não devemos brincar com a cor da pele de ninguém. Eu acho que é tempo de a gente levar isso muito a sério, né? Essas brincadeirinhas, né? Pastorzinho, negrinho, isso, aquilo, tá sem calça, tá sem camisa, né? Tá com uma roupa preta, o pastor não vai vestir roupa hoje não, né? Tá de luva, tá sem, sabe? Esse tipo de brincadeira, isso, por mais que a pessoa não tenha uma má intenção, ela acaba sendo muito ofensiva e maliciosa. Amém. Então, que isso aqui sirva como um primeiro passo, né? Para que a gente possa mudar a nossa mentalidade e a gente cumprir nosso papel como igreja, né? Trazendo um assunto como esse para ser debatido. Pode ter certeza que domingo na igreja a gente vai falar sobre isso. Não tem como a gente não falar sobre isso, né? E com certeza a gente vai estar mais atento como igreja para a gente ver as coisas acontecendo, para que a partir de nós possamos influenciar as pessoas, né? Então você que está assistindo, que pertence a alguma igreja, ou talvez você já teve alguma atitude dessa forma, qual foi relatada aqui agora pelo pastor, você possa repensar de novo nas suas atitudes. Às vezes uma coisa que parece uma brincadeira traz mágoas e feridas eternas, né? Só o Senhor pode curar. Mas queria agradecer vocês por vocês despenderem aí de um tempo, eu sei, todo mundo corrido, o Marlon chegou de viagem, o pastor também sempre corrido com as coisas, muita coisa para fazer, o Juninho também, mas a gente separou esse momento e estou grato a Deus porque eu creio que a gente conseguiu fechar esse assunto aqui. Gente, um abraço no coração de vocês, fica aqui a minha oração para que tudo que nós falamos aqui possa já começar a fazer diferença na vida
de muitas pessoas que passaram pelo menos um pouquinho para poder estar ouvindo a gente aqui nessa live. Deus abençoe vocês e contamos com vocês para as próximas, né? Que com certeza irão surgir. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe Obrigado, mesmo, eu. coração. Valeu. Vocês são top demais. Obrigado. Amém. Valeu. Tamo junto. Amém. Amém.